Olá, sejam bem-vindos, professores e alunos. Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com vocês em Química. Então vamos ver o que nós teremos. Aula 1, objeto de conhecimento, problemas ambientais, mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos, fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso de novas tecnologias. E o detalhamento é propriedades dos compostos orgânicos, sustentabilidade e uso de novas tecnologias. Então vamos para a nossa aula. Olá! Nós temos aqui algumas imagens que vocês estão vendo passando sobre medicamentos, petróleo. E é exatamente tudo isso nós temos os chamados compostos orgânicos, tá? Não é só nas frutas, mas nós também temos em medicamentos, que são tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo. É importante entender que esses compostos têm uma coisa em comum, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que é o carbono. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a química orgânica ao longo do tempo. Então, dê uma olhada. E aí nós temos que tudo começou no século ali 19, tá? E ao longo do tempo, essas descobertas foram acontecendo de várias coisas em relação à química orgânica, que são os compostos. Então, dê uma olhada aí. Em 1880, conhecia-se cerca de 12 mil compostos. A ciência ainda estava se aprimorando ao longo do tempo. E os compostos foram sendo descobertos e foram dados nomes. Só que, quando a gente fala de compostos orgânicos, nós estamos falando de uma gama muito grande. Então, mais adiante, nós tivemos em 1910, o número já era de 150 mil. Quando nós estamos falando de orgânica, você deve imaginar que nós estamos falando de corpo humano, mas não só isso. Tudo que vai ter carbono. Já ali em 1940, o número de compostos conhecidos saltou para 500 mil e atualmente estima-se ali em 16 milhões. E a química orgânica não parou de evoluir. Gradativamente, ela está melhorando ao longo do tempo. Mas é importante entender que elas são divididas em categorias. Dê uma olhada. E aí nós temos aí a diferença entre compostos naturais e compostos sintéticos, tá? Então você consegue ver ali as verduras, E ali tem um abacate também, parece, na imagem, vocês conseguem ver. Isso são compostos orgânicos naturais, tá? O petróleo também é extraído do solo e ele é separado com aquecimento, mas ele é um composto natural. Já o plástico, os medicamentos, eles foram feitos de forma sintética. Então, ao longo do tempo, foi desenvolvido técnicas para produzir estes materiais. Mas, afinal, o que é química orgânica? Dê uma olhada. A química orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos de carbono, tá? Então, presta bastante atenção que tudo que tiver carbono na natureza, são substâncias naturais, tá? São compostos naturais. Já se ele tem carbono e ele foi feito, ou seja, é um medicamento, é um plástico, tá? Ele é um composto sintético. Então, carimba que é top, dê uma olhada. Essa informação é muito importante, não esqueça, tá bom? Porque a química orgânica, vocês vão ver em vários momentos.
Então, lembrar o que é esse conceito é muito importante. Mas por que o carbono? Dê uma olhada nessa pergunta. Por que o carbono ele é tão diferenciado? Existe até uma piada que fala o seguinte: o carbono ele foi preso, né? E aí o que ele vai dizer? Ele vai falar o seguinte: eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro essa cadeia. Vocês vão entender direitinho por que 4 ligações. O carbono, ele, como você pode ver aí, algumas propriedades, né? Ele tem a capacidade de formar 4 ligações. Então aí você entende, porque ele foi preso, ele tem direito a 4 ligações. Não sei se você se tocou, mas todo mundo que é preso tem direito a uma. Ele tem 4. Então, nesse caso, é uma vasta quantidade de compostos orgânicos que ele consegue fazer ligações. Ele se une a diferentes elementos e origina cadeias muito longas. O rearranjo molecular torna, né, faz com que tenham propriedades totalmente diferentes. Então, novamente, carimba que essa informação é top. É muito importante você entender esses conceitos, tanto da química orgânica, que é onde nós temos carbonos em todas as estruturas, tá? E também nós temos aí a informação de 4 ligações. A química orgânica ela também é chamada de química da vida, tá? Mas vamos adiante. Nós acabamos de falar que o carbono faz 4 ligações. Mas essas 4 ligações, elas podem ser feitas da seguinte forma. O carbono aqui, ó, o que ele vai ter? Ele tem uma ligação, 2 ligações, 3 e 4. Preste bastante atenção nesse ponto. Professor, eu já vi que são 4 traços. Beleza? Só que aqui, ó, não são 2 ligações. É uma ligação que a gente chama de ligação dupla, tá bom? E aí aqui ele tem uma ligação que a gente chama de ligação simples. E aqui também. Então note que aqui ele tem 4 ligações, tá? Aqui ele tem 2 simples e uma dupla. Então aqui ele tem 3 ligações. Ah, professor, então aqui eu tenho 2 duplas? Exatamente, ele tem 2 ligações. E aqui, o que acontece? Ele tem uma tripla, tá? Ele tem uma tripla. E aqui uma ligação simples. Então aqui ele vai ter 2 ligações, tá? Então quando a gente junta esses 2 traços, a gente junta esses traços e diz que é uma ligação. Mas é importante lembrar, ele faz 4 ligações. Então não esqueça que aqui ele faz 4 ligações, tá? Nas outras, apesar de a gente falar que são 3 ligações por causa de dupla, tá? São ainda 4 ligações, não esquece disso. Isso já caiu em prova de vestibular, tá? Então quando ele for falar, na prova ele vai falar, são 3 ligações, 2 simples e uma dupla. Ah, professor, então ele vai fazer aqui 3 ligações? Não, é a classificação que a gente está chamando, tá? Mas ele faz as 4 em todos os lugares, tá? Não esqueçam, são 4 traços. Então, dando continuidade, nós temos aí um exemplo para vocês verem, que é do etanol. Dê uma olhada. O etanol, ele está fazendo aí, cada carbono, 4 ligações. Ah, professor, mas agora tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Exatamente, o hidrogênio faz uma ligação. O oxigênio faz 2. Então aqui, quando a gente vai analisar essa estrutura, esse oxigênio está fazendo uma ligação com o hidrogênio e a outra ligação com o outro oxigênio, tá? Então são 2 ligações. Então note que esse carbono está fazendo 4 e esse está fazendo 4, tá? E aí nós temos aqui a estrutura do composto todo. E aqui do lado nós temos uma coisa que a gente chama de fórmula molecular, tá?
essa forma molecular é só você contar os elementos. Não esqueça que isso é elemento, ou seja, a letra. Aqui é a quantidade que eu tenho dessa letra, que a gente chama de átomos. Então, quantos carbonos eu tenho? 1, 2. Então, são 2 carbonos aqui. Quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Quantos oxigênios? Ah, professor, não está aparecendo. Quando não aparece é 1. Então, aqui eu só tenho 1 oxigênio, tá? Então, é essa sequência. Lembre, se não aparecer, significa que tem 1, tá bom? Então, você pode ver aí esse exemplo, que traz, né, uma estrutura com os carbonos fazendo ligações, com hidrogênios, com oxigênios. Só que nós temos outros exemplos também na química que estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando você vai tomar um cafezinho, né? Olha, eu já estou com a minha xícara aqui, o cafezinho top. Na cafeína, nós temos essa estrutura que você está vendo aí. C8, H10O2, N4, tá? Então, essa estrutura que tem vários carbonos. Note, a gente acabou de falar do etanol, que é um composto químico que pega fogo, é o álcool, tá? Para quem não sabe, o etanol é um álcool. Então, nele tem carbono. Na cafeína, tem carbono. Então, note que os dois são compostos que a gente vê na química orgânica. E ali na estrutura, como você pode ver, tem vários traços. Tem ligações simples, tem ligações duplas, tá? Mas não esquece dessa base. O carbono sempre faz 4 ligações, tá bom? Então, vamos adiante. Outro exemplo que eu posso dar é o ômega, tá? Sabe aquele ômega 3, ômega 2, ômega 6? Isso também são estruturas que a gente consegue encontrar, por exemplo, no peixe. Ah, mas professor, e esses traços aqui? É porque é uma forma de representação, tá? Isso você pode ver em outro momento. Que o que acontece? Eu posso representar a estrutura de carbono desta forma, onde cada parada é um carbono, tá? Onde cada parada é um carbono. Ah, professor, então quer dizer que aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, outro carbono. Sim, exatamente, tá? E aí, quando eu tenho este traço, é uma ligação simples. Quando eu tenho 2 traços, é uma ligação dupla, tá? Ah, mas professor, você não falou que o carbono faz 4 ligações? Sim, exatamente. Então, quando a gente vai analisar este carbono aqui, ele está fazendo 2. Nessa fórmula, nessa forma de posicionar os carbonos e demonstrar cada um deles, eu não preciso mostrar os hidrogênios. Mas, por favor, não esqueçam que o carbono e o hidrogênio têm uma relação de amor, tá? E essa relação de amor significa que, quando está faltando ligações de hidrogênio, nós vamos adicionar o quê? Hidrogênios. Então, está faltando ligação de carbonos, nós adicionamos hidrogênio, tá? Então, aqui neste carbono, estava faltando 2 ligações. Então, a gente completa com hidrogênio. Neste caso aqui, este carbono está fazendo 2 ligações. Faltam 2 hidrogênios. Neste carbono aqui embaixo, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Falta apenas um hidrogênio. Ficou claro? Então é importante você entender como é que a gente trabalha essas estruturas ao longo do tempo. Esses arranjos, essa forma que vocês estão vendo, né? Vocês viram um negócio fechado ali, né? Em outra estrutura da cafeína. E aqui vocês estão vendo uma estrutura já alongada, né? Todos esses arranjos e essas formas de aparecerem vão mudar algumas propriedades físico-químicas dos compostos, tá? É importante você entender isso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, note aqui
que eu estou apresentando para vocês as propriedades físicas dos compostos orgânicos. O que isso implica dizer? Significa que, dependendo da forma que ele vai aparecer ali, importante, presta bastante atenção nisso, dependendo da forma que a estrutura vai aparecer, ela vai ser influenciada por esses 3 fatores: a solubilidade, o ponto de fusão e de ebulição. Para quem não sabe, solubilidade é quando dissolve, tá? Quando dissolve alguma coisa, ele dissolve mais ou dissolve menos. Sabe quando você coloca o sal na água e ele dissolve ali? Tem um momento que ele não dissolve mais. Mas barro, ele não dissolve, tá? O ponto de fusão nada mais é do que passar do sólido para o líquido. Já o ponto de ebulição é quando passa do líquido para o gasoso. E por último, nós temos ali combustibilidade. A combustibilidade nada mais é do que a característica de entrar em combustão, tá? Então vamos ver aqui algumas propriedades. Por exemplo, em questão de solubilidade, né, a maioria dos compostos orgânicos ela é apolar. O que é apolar? É porque não tem polos. Por exemplo, você sabe que a água e o óleo não se misturam, tá? Exatamente porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, importante dizer que semelhante dissolve semelhante, tá? Não esqueça disso. Então, os compostos orgânicos não vão se misturar com água. Um clássico exemplo é o que eu acabei de falar para vocês. Não esqueça que quando você olha essa estrutura de água e óleo, você vê ali fases diferentes, tá? Então você vai ter essa separação. Outra coisa que nós podemos falar em relação a ponto de fusão e ponto de ebulição é o fato de podermos encontrar compostos nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, né? Então é uma prova de que a temperatura de fusão que é menor, né, dos compostos inorgânicos. Já reparou que as substâncias inorgânicas, como os minerais, por exemplo, só existem a temperatura ambiente no estado sólido? Porque eles são muito mais ligados. Então aqui o que acontece? Vocês conseguem ver que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles estão ligados a 4 fatores. Esses 4 fatores são os tipos de ligações. Vamos fazer uma revisão rápida. Ligação iônica ocorre entre, nós temos compostos que são metais e ametais, e essa ligação é muito forte, formam cristais. Por exemplo, o sal de cozinha. E o sal de cozinha é sólido. Já quando nós temos ligações covalentes, as ligações covalentes elas ocorrem com ametais. E essas ligações podem ser apolares ou polares. Importante dizer que essas ligações são átomos com átomos, tá? Ou seja, como vocês acabaram de ver, o carbono com hidrogênio, com oxigênio, né? Só que quando a gente coloca essas substâncias, que elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, dependendo ali da quantidade que nós temos deles, o que acontece é que eles vão se ligar entre si. Um exemplo disso é a água. Quando você tem a água, ali eu não vou ter apenas uma molécula de água, eu vou ter várias moléculas de água. E eles fazem essa interação, seja ligações intermoleculares, como você está vendo aqui, de polo induzido, que são entre moléculas apolares com apolares, seja de polo, que é moléculas polares, ou ligação de hidrogênio, que é quando o composto tem flúor, oxigênio ou nitrogênio, como vocês acabaram de ver no etanol. Então note que todas essas propriedades que eu acabei de falar para vocês tem nos compostos orgânicos. Calma, calma, não vai se desesperar. Eu sei que são muitas propriedades, mas você consegue ver uma por uma e entender isso ao longo do tempo, tá bom? Aqui eu estou apenas te dando um panorama para você entender, tá? E na combustibilidade é a habilidade de entrar em combustão, né? Então pode-se dizer que os compostos orgânicos são responsáveis por grande parte da energia que consumimos. Por exemplo, o que mantém nossos fogões acesos é o gás butano, tá? Ah, professor, então o cheiro que eu sinto do gás é o gás butano? Não, essa é uma outra substância que é colocado ali junto com o gás para você sentir o cheiro.
porque o gás butano, ele é inodoro, ou seja, você não vai sentir ali o cheiro, tá bom? Mas vamos adiante. Então, nós temos ali plásticos, né? Você consegue ver aí no rio vários plásticos. É importante falar para vocês que, como nós temos compostos orgânicos, né? Alguns compostos orgânicos, por ter uma ligação muito forte, eles acabam por não se decompor. Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, tá? Aqui eu estou trazendo uma realidade para vocês para entenderem que nós temos uma parte da química orgânica, onde nós temos uma vida, né? Ali, a floresta, tanto a fauna quanto a flora, bem, né, unida ali do lado no rio, nós temos vários lixos. Então, os compostos orgânicos que nós temos aqui naturais estão bem do lado dos sintéticos. E isso é uma situação que nós temos que analisar diariamente na nossa vida. Mas vou trazer aqui um outro momento para vocês, que é o Fique de Olho. O que nós vamos ver agora é um exercício. Nós vamos praticar exatamente o que nós estamos falando aqui. Então, dê uma olhada aí. Nós temos uma questão que é adaptada do Sesgran Rio de Janeiro 2015. A ranitidina. Olha aí, cada composto orgânico tem um nome, tá? É um medicamento indicado para tratar úlcera no estômago ou no duodeno, refluxo ou azia provocados pelo excesso de ácido no suco gástrico. Então, note aí que nós temos uma estrutura muito grande, né? Claro, você vai ver várias propriedades dos compostos orgânicos, mas aqui é importante a gente ver que nós temos o nitrogênio. Professor, o senhor falou que o hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações, e o nitrogênio? Então, anote aí, o nitrogênio vai fazer 3 ligações, tá? O oxigênio vai fazer 2 ligações. O hidrogênio vai fazer 1 ligação. E o carbono vai fazer 4 ligações. Não esquece. Beleza. Dito isso, faltou enxofre ali, né? Que é o S. Vai fazer 2 ligações. Então, nós temos aqui todos os compostos que estão na cadeia. E aí você consegue ver, olha o enxofre aqui, ó, fazendo 2 ligações. O nitrogênio aqui, ó, tá fazendo 3 ligações. Mas, professor, eu só estou vendo 2. É porque tem um hidrogênio aqui. Essa também é uma outra forma de a gente representar. O hidrogênio pode ir do lado, tá? De forma abreviada, como nós estamos vendo aqui com o hidrogênio, tá? Então, note que aqui ele poderia estar em cima. Então, nós poderíamos estar assim, desta forma. Ou ele poderia também estar um para cima e um outro para baixo, tá bom? Eu vou apagar aqui só para não deixar muita coisa na tela e atrapalhar vocês, tá? Beleza. Ok, nós lemos aí o enunciado, né? E estudamos o que é essa estrutura. Professor, faltou este ponto. Vamos lá. Aqui nós temos a seguinte estrutura. Lembra que cada ponto é um carbono. Então, nós teremos isso aqui, ó. Aqui está ligado com oxigênio e o oxigênio está ligado aqui. Aqui a gente tem uma dupla, aqui a gente tem uma simples, tá? E aí aqui a gente vai ter o carbono e o outro carbono, né? Um aqui, outro aqui. Então, note que você agora consegue analisar toda a estrutura. Dessa forma, nós vamos ver o que a questão está nos pedindo. Então, nós temos aí, na ranitidina, é possível observar que tipos de ligações químicas entre os carbonos. Vamos ver, ó, ele está falando entre os carbonos, ele não falou entre nitrogênio, entre oxigênio, entre nitrogênio. É muito importante você estar abreviando, marcando essas nuances, né? Então vamos ver, nós temos somente, aí simples, duplas, simples e triplas, simples, duplas, triplas. Vamos lá então. Então primeiro vamos ver se somente tem simples, né?
Se você não anotou aqui, anote logo para a gente apagar, porque está aqui em cima do texto. Vou dar 5, 4, 3, 2, 1. Vamos apagar aqui para visualizar melhor, tá? Beleza. Então, nós temos aqui apenas ligações simples? Não, olha aqui, ó. Entre carbono, nós temos uma ligação dupla, tá? Importante você ver isso. Ah, então, nas alternativas é somente simples? Não, tá? Tá errado aqui. Na B, somente duplas? Também não, porque nós temos simples. Somente tripla? A gente acabou de ver que nós temos ligações simples e duplas, então não é somente tripla. Aí fica entre a D e a E. Se é simples e duplas, se é simples e triplas. Vamos ver aqui. O que seria tripla? Para ser uma ligação tripla, nós precisaríamos o quê? Ter 3 traços. Então, precisaria ter esses 3, tá? Só que é importante dizer o seguinte, vamos analisar essa estrutura. Se ele tivesse essas 3 ligações, ele faria 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Ele faria 6. Gente, não esquece que o carbono faz 4, tá? Ele faz 4. Ah, professor, aqui seria classificado como uma tripla, uma dupla e uma simples. Exatamente. Mas no total ele está fazendo 6 ligações e ele não pode fazer 6 ligações, ele só pode fazer 4. Não esquece disso, tá? Beleza. Então, dito isso, deste lado aqui a gente não consegue ver nenhuma tripla e nem aqui a gente consegue ver nenhuma tripla. Já nessa estrutura, quando a gente olha, nós temos aqui uma dupla, outra dupla, tá? Então, nós não temos aqui nenhuma tripla. Dessa forma, a única alternativa que pode ser é a letra D, tá? Então, é muito importante você entender essa análise dos compostos orgânicos, tá? Depois que você souber de tudo isso, quando a gente analisa também estruturas, nós vamos começar a ver de formas tridimensionais. Os compostos orgânicos, eles podem ser muito grandes, eles podem ser muito pequenos. Como a gente falou de propriedades físicas, quando a gente tem um composto muito pequeno, ele tende a ser gás. À medida que ele vai aumentando, quando ele é muito pequeno, ele é gás, à medida que ele vai aumentando, ele vai virando líquido, ele vai virando sólido, tá? Mas é importante você imaginar que essas estruturas, elas estão também de formas tridimensionais, tá? Então, nós teremos também representações para você entender que uma ligação está para trás, uma está para frente. Quer ver? Dê uma olhada, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem mais ou menos. Primeiro a resposta da questão, ó, letra D, né? Simples e duplas. E aí eu consigo aqui mostrar para vocês o seguinte. Eu posso também ter uma outra forma, que é isso aqui, ó. Nós temos o carbono, a ligação de hidrogênio, tá? E aí, as outras ligações de hidrogênio podem acontecer assim, ó. Essa representação, tá? Nesse caso, o composto estaria para trás. Outra forma também é esta aqui, ó. Onde nós temos uma barra e essa estrutura estaria para frente. Já as outras duas que estão com traço, elas estariam no mesmo plano, ou seja, do lado ali do carbono, tá bom? Então, muito importante você entender todas essas formas, que é o que nós temos a química orgânica. A química orgânica é a química da vida, não esquece disso. Ela está em compostos naturais e também está em compostos sintéticos. Hoje a gente consegue produzir esses compostos, principalmente medicamentos e plásticos, polímeros em geral, tá bom? Então, um exemplo deles é o PET. Então, é muito legal você entender essa realidade que está ao teu redor, tá bom?
Espero que tenha entendido tudo direitinho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.